Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre o melhor gibi de herói, o melhor quadrinho de herói lançado em 2023. Eu estou falando da Mulher Maravilha, história, gibi da Kelly Sue DeConnick, junto com Phil Jimenez, Jenny Ha e Nicola Scott na arte. Mas antes de eu começar a contar por quê que Mulher Maravilha História é o melhor quadrinho de herói de 2023, já deixo aqui aquele recadinho de lei para você se inscrever aqui no canal Nerd Mochilinha. Não se esqueça também de deixar o seu like e o seu dislike também, né? Por que não, né? Mas vamos começar aqui já a falar de maneira séria. Gente, é o seguinte. A DC simplesmente lançou o encadernado e a Panini também vai soltar muito em breve, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para tentar convencer você a ler e, se possivelmente, comprar Mulher Maravilha História. Do que se trata esse belíssimo gibi aqui, escrito pela DeConnick? Vamos lá, né? Ele conta a origem das Amazonas. Não é focado na origem da Mulher Maravilha. É focado na origem das Amazonas. Como é que as Amazonas surgiram dentro do universo DC? Esse gibi, ele faz parte do selo Black Label, que, teoricamente, não faz parte da cronologia normal da DC. É um espaço onde os criadores têm toda a liberdade criativa para contar a história que bem entender. Inclusive, Mulher Maravilha História era um dos 3 lançamentos originais do selo, que era o Superman, ano 1, do Frank Miller, o Batman Danado, do Brian Azzarello, e a Mulher Maravilha História, da Kelly Sue DeConnick. Só que o gibi ele demorou para sair. Isso era para ter saído, sei lá, em 2017, 2018, e ele só foi finalizado agora, em 2023, praticamente. Mas valeu a pena toda essa espera, meus queridos amigos e amigas, porque esse aqui é o gibi definitivo, basicamente, da origem da Mulher Maravilha. Né? Eu falei que era a origem das Amazonas, e é, só que lá no finalzinho a gente tem ali a origem da Mulher Maravilha também. E eu já adianto aqui que é um gibi terrivelmente feminista. Kelly Sue DeConnick é uma mulher terrivelmente feminista. Quem já leu Beach Planet, da Image, que vai sair por aqui em breve também pela Conrad, já sabe que Kelly Sue leva o feminismo muito a sério. E não seria em Mulher Maravilha História que ela deixaria de levar. Porque, assim, o gibi ele já começa com uma premissa que eu já considero genial. Qual que é a premissa? A história ela é contada pelos vencedores. E os vencedores no mundo sempre são os homens. O que ela quis dizer com isso? Que todas as histórias que a gente já teve de origem da Mulher Maravilha até hoje, elas foram contadas por homens. Ela foi contada pelo criador original da Mulher Maravilha, ou Marston. Foi contada pelo George Pérez. Foi contada pelo Greg Rucka. Foi contada pelo Brian Azzarello. Todos homens. Então, assim, só com essa pequena premissa, querendo dizer que todas as histórias existentes de origem da Mulher Maravilha, de certa forma, valem e existem, e foram contadas por homens, e por isso que elas são as que valem, já é muito bom. Mas a verdadeira história, a história de que vale, a história do que realmente aconteceu, ela é sempre contada por mulheres. Mas as mulheres, elas sempre são as perdedoras na sociedade por conta do patriarcado. Eu acho que só com essa ideia ela já me comprou aqui. Mas a Kelly Sue, ela chega e ela evolui isso. Porque, assim, o gibi... aí agora eu vou ter que abrir um parênteses aqui.
porque vai ter spoilers, né? Vai ter spoilers aqui no gibi, então eu vou ter que contar, vou contar algumas coisas que não vou contar o gibi inteiro, mas vai ter spoilers. Então, se você não quiser ser impactado pelo que eu vou falar aqui agora, já deixa aqui o seu joinha, já deixa o seu comentário. Agradeço por você ter visto aqui esses minutos, mas é hora de dar tchau. Você que continuou aqui comigo, como é que esse gibi começa? O gibi ele começa com uma premissa muito boa. Desde que o mundo é mundo, a mulher, a figura da mulher, ela é explorada. O homem sempre ele dá um jeito de pegar a mulher e deixar ela num nível abaixo dele, né? Subjugando ela, transformando ela numa escrava sexual, transformando ela numa escrava, vendendo ela, tornando ela um ser inferior. Isso é desde que o mundo é mundo. Só que vai chegando num ponto que as deusas da Grécia, né? As deusas aqui que no caso eu vou mostrar para vocês agora, que são aqui por essas mulheres aqui: Hestia, Artemis, Deméter, Hecate, Afrodite, Atena e Hera, né? Elas simplesmente elas chegam num ponto em que elas cansam da violência contra a mulher. E elas simplesmente... Olha essa página dupla aqui do Phil Jimenez da Hera. É maravilhoso, é maravilhoso. Elas simplesmente elas se cansam de ver as mulheres sendo exploradas e resolvem reclamar com os deuses machistas, os deuses do patriarcado, os deuses do Monte Olimpo. Então elas vão reclamar, elas vão até Zeus pedindo simplesmente para acabar com a violência contra a mulher. Só que existe o patriarcado e Zeus está muito confortável nesse papel de ser o cara que decide o que pode, o que não vai acontecer, o que vai acontecer, porque para ele é muito confortável deixar o mundo do jeito que está, porque ele é um homem, os homens mandam no mundo, e as deusas que aceitem isso. Só que as deusas, elas não aceitam esse papo dos Zeus, e elas criam as Amazonas pelas costas dos Zeus. Eu falei 7 deusas, certo? Só que apenas uma delas não aceita entrar, né, nessa questão de criar as Amazonas escondidas de Zeus, né? Que é justamente a Hera. Hera que é a esposa de Zeus. Ela não aceita participar aí dessa, vamos dizer assim, dessa cabala, desse grupo escondido por conta das suas razões. Assim, o gibi ele também deixa claro que até mesmo a mais poderosa das mulheres, que no caso aqui é a Hera, ela também, de certa forma, ela não consegue se livrar do controle dos homens, né? Ela não consegue, nem Hera, que é a mais poderosa de todas, consegue se livrar do controle de Zeus, que é o mais poderoso de todos. Só que a Kelly Sue, ela passa essa impressão, só que no final do gibi ela dá uma virada muito boa para justificar o porquê que a Hera não entrou para esse grupo. E ela tem um papel muito importante dentro do gibi, que eu acho interessantíssimo, eu achei uma saída muito boa da Hera também, porque a Hera ela tem o poder de ficar vendo o passado, o presente e o futuro. Ela tem tudo, ela consegue ver tudo, né? Ela tem esse poder de ver tudo ao redor, tudo que vai acontecer, tudo que aconteceu. Então, assim, o fato dela não ter participado naquela hora tem uma justificativa mais para frente, que eu achei muito boa. E assim, a Kelly Sue, ela cria uma história muito boa, de verdade, aqui,
mostrando essa criação das Amazonas, criando todo um contexto por trás, né, mostrando ali cada deusa dando um pedaço de si para criar uma sociedade de mulheres livres das amarras do patriarcado. Só que, inevitavelmente, isso acaba dando um problema. As Amazonas, elas são descobertas pelos deuses do Olimpo e isso acaba gerando uma guerra entre os fiéis, né, os servos desses deuses, de Zeus, de Apolo, de tudo quanto é deus que você imaginar, contra essas Amazonas e as suas fiéis deusas. Eu gostei muito do papel também em que a Kelly Sue ela deu para Artemis. Aqui Artemis, que é uma deusa que aqui foi representada como quase uma adolescente, uma menina jovem aqui, vou mostrar para vocês novamente. Aqui, ó. Ela é praticamente uma criança, aqui, se você for parar para ver. E é um papel que eu considero muito, muito interessante. Assim, ela é um contraponto sempre para a Hera, inclusive o papel da Atena também, como uma deusa sábia, uma deusa que tenta resolver a situação. Eu achei interessantíssimo, isso sem falar também no como é que fala? Sabe, da forma que as deusas foram desenhadas. Porque se você for comparar, por exemplo, com a origem que o George Pérez fez, que é a origem mais famosa da Mulher Maravilha, são corpos humanos normais, corpos, sim, deuses até certo ponto mundanos. E aí o Phil Jimenez, ele chega e ele destrói isso, ele cria deusas totalmente assim diferentes entre si, incrivelmente magníficas, tipo, pô, olha aqui, olha essa Deméter como ela é diferente. Olha a Atena também. A Atena, por exemplo, não tem cabeça, ela não tem corpo, né? Porra, olha essa Hecate aqui, a Afrodite também. Até a Afrodite, ela é representada de uma maneira diferente, como uma mulher que ela não é com um corpo, vamos dizer assim, com um corpo que não é padrão. É uma deusa, porra, que você olha e você fala, cara, olha que diferente. A única deusa que ela tem uma aparência um pouco mais humana é a Hera, né? Justamente a mulher de Zeus, belíssima, belíssima no traço aqui do Phil Jimenez. Então, assim, cara, dando continuidade aqui, é um gibi que originalmente lá fora ele foi lançado em 3 partes, né? E a cada edição ele foi desenhado por um artista diferente. A primeira edição ela foi desenhada pelo Phil Jimenez, o Phil Jimenez que ficou responsável por desenvolver todas as armaduras, sabe, o visual dos personagens. Olha essas Amazonas que o Phil Jimenez desenhou. Cara, isso aqui é coisa de ficar babando em cima, de ficar minutos e minutos olhando. Eu fiquei eu fiquei olhando isso aqui porque é um trabalho absurdo. Esse aqui é o trabalho da vida do Phil Jimenez, tá? Ele era para ser o desenhista original de todas as partes, mas por conta dele ter demorado tanto para desenhar aqui essa primeira edição, porque ele colocou um nível de detalhismo aqui tão grande que a DC teve que convocar outros desenhistas para dar continuidade ao projeto. Mas não tem nenhum problema, na minha humilde opinião, porque assim, essa primeira parte é a melhor, tá? Da série inteira aqui, das 3 edições. Isso não quer dizer que as outras 2 sejam ruins, mas essa primeira ela é muito forte, tanto na questão de roteiro como também de arte. O Phil Jimenez, ele simplesmente fez o trabalho da vida dele. Inclusive, aqui na primeira parte, tem uma personagem chave aqui, que a Kelly Sue ela fez uma pequena mudança aqui, né? Uma pequena liberdade criativa de fazer a Hipólita como uma humana. A Hipólita ela não é originalmente uma mulher criada pelos deuses, pelas deusas, no caso, né? Perdão. Ela não foi criada pelas deusas. Ela é uma mulher humana que foi
encontrar as Amazonas, ela fica encantada, ela fica tipo sem saber o que são aquelas mulheres na frente dela, e ela basicamente ela é responsável por criar uma nova tribo de Amazonas, uma tribo de Amazonas formadas apenas por humanas que desejam fazer parte dessa sociedade utópica das Amazonas. Porque, assim, outro ponto muito interessante que a Kelly Sue trabalha aqui nesse gibi, que é a questão do feminismo também, é que o feminismo, ele é para todas as mulheres, né? É até engraçado eu estar falando isso em voz alta, mas basicamente é isso. O feminismo, ele é para todas as mulheres, ele serve para exatamente todas as mulheres, nenhuma mulher fica de fora. E aqui no caso do gibi, independente se você é uma deusa, uma semideusa ou uma humana, eu, pô, existem as Amazonas, elas são mulheres fortes, elas são mulheres treinadas, que elas não respondem aos homens. Porque eu, como mulher humana, eu não posso fazer parte dessa tribo, sabe? O feminismo, ele abrange todo mundo, cara. Então, assim, esse é outro conceito também que a Kelly Sue trabalha muito bem. Isso começa a ser desenvolvido melhor aqui no livro 2, né? Aqui dentro do encadernado é chamado de livro 2, com a arte do Gene Ha. Eu gosto muito do Gene Ha. É um artista que eu sou muito fã. Ele já desenhou Frequência Global, Top Ten, As Aventuras de Ciclope e Fênix, entre outros materiais. Aqui eu não achei que é o melhor trabalho dele, tá? Eu, por exemplo, eu gosto mais da arte dele em Top Ten, mas ele não faz feio aqui, não faz feio de forma alguma. Ele cria novas roupagens para os personagens, ele segue o conceito do Phil Jimenez, mas ele consegue imprimir aqui o estilo dele, que eu acho muito bom. Estou tentando pegar uma página aqui que não entregue muito para poder mostrar para vocês. Olha aqui, achei uma página aqui com a arte do Gene Ha que mostra ele desenhando as Amazonas. É muito bom. É um gibi que eu acho incrível na questão da união da arte com o roteiro. O roteiro, para mim, é perfeito. É sério, a Kelly Sue DeConnick, ela conseguiu escrever o melhor gibi de heróis de 2023, sabe? Assim, cara, ganhando de lavada de todo mundo. Olha aqui essa arte da Nicole Scott, que é a responsável pela última parte do projeto aqui, simplesmente desenhando a Era. Linda, lindíssima. Uma arte assim que ela... Esse vestido que ela fez aqui até me lembrou um pouco a arte do Bill Sienkiewicz, que sempre fez umas artes assim muito belíssimas. Cara, todo o trabalho também de cores eu quero destacar, é muito bom, é muito bom. É um gibi que nem eu falei, terrivelmente feminista. As pessoas, assim, eu recomendo você, leitor homem, que estiver aqui me assistindo, a ler esse gibi de cabeça aberta. Assim, é um gibi que ele passa diversas mensagens fortes, mensagens importantes. Eu não vou contar aqui a parte final para não estragar a surpresa um pouco, mas assim, cara, também envolve até uma questão da batalha sem fim. O feminismo é uma luta eterna que ele vai ter que acontecer, assim como as Amazonas, elas lutaram pelos ideais delas e acabaram enfrentando seus problemas também, né? Tudo para manter a liberdade e as ideias livres por aí. A mulherada também precisa fazer isso no dia a dia. E a Kelly Sue DeConnick, ela consegue criar um paralelo muito bacana entre o nosso mundo, o mundo real, aqui com as Amazonas, que vale a leitura demais. A Panini vai lançar esse encadernado aqui dessa forma, eu espero eu, de verdade, desse jeito aqui, com essa capa, sobrecapa aqui. A sobrecapa gringa não tem nada demais, ela parece um livro mesmo, né? Aqui, uma espécie de um livro clássico, vamos dizer assim. O gibi ele é recheado de extras, mostrando processos, mostrando a arte de todos os desenhistas, a Kelly Sue explicando também como é que foi dela oferecendo essa ideia. Inclusive, ela revela aqui no final do encadernado que
o projeto original era para ser uma trilogia, era para ser uma minissérie em 9 partes, que seria dividida em 13 encadernados. Atualmente, do jeito que está aqui, é uma história muito boa, que teoricamente, do jeito que acabou, não precisa de uma continuação. Mas, se a Kelly Sue quiser desenvolver aqui a história até o ponto em que a Mulher Maravilha precisa ir, né, ao mundo dos homens, que é o que acontece com ela sempre, eu não vou reclamar. Eu não vou reclamar porque, para mim, a partir do momento que ela, se a DC der luz verde para ela desenhar, desenvolver o projeto aqui, eu vou acompanhar. Eu arrisco a dizer, meus queridos amigos e amigas, que esse aqui é o melhor gibi da história da Mulher Maravilha. É o melhor gibi da história da Mulher Maravilha. E eu recomendo demais que você compre, que você leia Mulher Maravilha História, que é, para mim, o melhor lançamento de quadrinhos de heróis em 2023 aqui no Brasil e até lá fora, porque esse encadernado saiu aqui agora, neste ano, saiu há poucos meses. Parabéns para a Panini, inclusive, por não deixar, assim, sabe, esperar tanto tempo para lançar, e já vai lançar agora, teoricamente, no final de agosto, no máximo em setembro. Então é isso, eu quero saber aí se você leu essa história, o que você achou de Mulher Maravilha História. Eu quero ler o comentário de vocês. Eu quero ler também se vocês pretendem comprar esse encadernado, se eu conseguir convencer vocês a comprarem. E se você é fã do Phil Jimenez, do Jenny Ha, da Nicole Scott, da Kelly Sue DeConnick, deixe seu comentário. Aproveite, deixe o seu like, inscreva-se no canal se você não se inscreveu até agora, ative a notificação e também deixa no comentário. Eu já falei, mas deixa no comentário de novo. Então é isso, galera. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!